De volta aqui com o nosso comando geral, nosso convidado Lauro da Mata, advogado eleitoral, membro da comissão eleitoral da OAB, conhece do assunto, e eu pedi para ele aqui o poder de síntese dele, porque ele, como conhece muito, é muito professoral, né? Ele quer explicar nos mínimos detalhes, e nosso tempo está correndo aqui, vou precisar do seu poder de síntese. Os candidatos que tiveram a conta de campanha reprovada, vou usar esse o termo, na eleição, vamos dizer, para deputado do ano passado, e agora desejam ser candidatos a vereador, por exemplo, poderão ser candidatos? Existe três situações interessantes sobre prestação de contas. Contas rejeitadas, ou vamos dizer assim, aprovadas com ressalvas. É a primeira situação, aliás. Contas aprovadas com ressalvas, não há o que discutir. Contas reprovadas. No dispositivo da sentença desse processo, nós teremos lá a Justiça declarando pelo órgão judiciário, seja até em grau de recurso no tribunal, que aquele candidato está em curso em abuso de poder econômico, isso e aquilo. Mas se não houver, e apenas as contas forem consideradas como aprovadas com ressalvas, não há impedimento algum. Aí você vai dizer, houve aprovação, então não há o que discutir. Contas rejeitadas, é o segundo momento. Contas rejeitadas, sem essa situação, comecei falando, de abuso de poder econômico, isso e aquilo, também não há a sanção de impedimento da obtenção da famosa quitação eleitoral. Essa quitação eleitoral é documento da própria Justiça Eleitoral, sem maiores dificuldades. Na época do registro de candidatura, a Justiça disponibiliza mesmo. Agora, a situação mais grave é a do candidato que tem as contas consideradas, apresentou, olha só, interessante, ele apresentou contas, tramitou o processo, apresentou novos documentos, aquilo, mas acabou tendo o julgamento final, e aí ele não recorreu, não conseguiu mudar essa decisão, como contas não apresentadas, como prestação de contas, não, como contas não apresentadas. Ele tem a decisão como contas não apresentadas. O que é interessante, porque apresentou, eu já tive candidatos que dizem, mas eu apresentei as contas, estou dizendo, mas a decisão foi de considerar como não apresentadas. Se você tivesse tido elas rejeitadas, era uma coisa, mas considerar como não apresentadas é que é o grave de impedimento do registro de candidatura, impedimento da obtenção da quitação eleitoral. Então não há, em princípio, grande problema não, porque até as contas não apresentadas, dependendo da situação, a Justiça Eleitoral tem aberto a possibilidade do candidato correr lá, apresentar nova prestação de contas, abre-se um prazo. O candidato apresentou as contas, apresentou as notas de despesas, mas o arrecadado não foi suficiente para quitar essas contas. Ele está em débito com seus fornecedores, mas prestou regularmente as suas contas. Pode ser candidato? Pode, não vejo assim como interferir situação externa aqui. Há uma situação externa de contas ainda não resolvidas com fornecedores, mas isso acabou não interferindo, não acabou tendo ingerência lá no processo da prestação de contas. Quer dizer, até uma questão moral do candidato aí, que não pagou todos os seus fornecedores de serviços ou materiais, mas isso é outra coisa que não interfere do ponto de vista do que está nos autos das contas apresentadas lá pelo candidato. Então, o que é importante é que ele não tenha a decisão judicial, eleitoral, de contas consideradas não prestadas. Essa é que é a situação grave. O cidadão está preso, está com o seu direito à liberdade cerceado momentaneamente, enfim, sem uma decisão judicial ainda transitado em julgado. Estou dizendo aqui, toda a população carcerária do estado de Mato Grosso que não tem ainda seus direitos políticos cassados e que não tem ainda o trânsito em julgado dos seus processos. Ele tem direito a votar no dia da eleição e pode exigir isso? Tranquilo. Há, inclusive, providências, o Tribunal Eleitoral de Mato Grosso, como já disse Casa, né?
chamada Casa da Cidadania, inclusive, Casa da Democracia, tem trabalhado no sentido de até abrir urnas eleitorais, sessões eleitorais para presos ainda com os direitos políticos em vigor. Apenas aquele que tem a sentença transitada em julgado de perda dos direitos políticos é que não pode exercer o direito de votar e ser votado. O tribunal tem, até buscado isso, é uma discussão que ocorre no Brasil inteiro, porque enquanto o cidadão não tem, vamos dizer assim, retirados deles todos esses direitos, ele não está impedido de exercer, inclusive os seus negócios. Não quero ser prolixo e nem desviar o assunto, mas muito interessante é o que temos ouvido, e eu até gosto muito do direito eleitoral americano, que não tem muita semelhança com o nosso, não, mas a situação lá do Donald Trump poder ser candidato mesmo condenado lá, um pouco mais diferente, eu não sei, parece até que ele tem gostado desses processos todos para poder estar sempre se manter na mídia. Quem não votou no primeiro turno, pode votar no segundo turno sem problema? Sem problema algum. Ele terá uma multa depois para poder ter a regularização dele, título, situação eleitoral em ordem, uma multa aí, acho que está em torno de R$5 atualmente, mas cada eleição, um turno é uma eleição, o primeiro turno é uma eleição, o segundo turno é outro, não há impedimento algum. Posso votar no primeiro e não votar no segundo, terei a multa. Se ele não recolher essa multa e ficar em débito com a Justiça Eleitoral e participar de algum concurso público, por exemplo, ele estará impedido de assumir o cargo público. Estará impedido, sim, por conta da regularidade eleitoral dele. Nesse momento não será, vamos dizer, obtida, a certidão de regularidade. Mas é o pagamento da multa, que eu não estimulo ninguém a deixar de votar para pagar a multa, pelo contrário. Votar é mais do que um dever e um direito. Votar é exercício da cidadania, votar é oportunidade de você falar, vamos dizer assim, através do voto. O senhor é a favor ou o senhor é contra o voto impresso? Como o senhor vê essa questão? Esse debate... coçou, frangiu a testa. Esse debate é rico, é efervescente. Eu, com todo o respeito, todo o respeito do mundo, não concordo com a condução do TSE para o debate. Eu não estou entrando no mérito lá na frente, qual será a decisão. Mas não permitir sequer o debate, quando é uma matéria tão efervescente, tão presente, foi ruim. E a verdade é que foi impedido esse debate. Um debate que o Congresso Nacional, a casa mais legítima da cidadania, deputados e senadores são eleitos, estabeleceu até inclusive a impressão do voto. O Supremo foi lá numa articulação do ministro, porque eu tenho grande respeito, mas eu acho um ativismo inadequado, um ativismo impróprio de ir lá trabalhar naquele momento em que o Congresso poderia decidir pela validade da lei, uma lei que já estava aprovada. Ou seja, é uns absurdos que estamos vivendo, de você aprovar a lei e daqui a pouco vem alguém dizer, não, mas não estava, não, a lei estava aprovada, sancionada. Então o voto impresso, para tentar fazer a síntese, o voto impresso, eu acho que na discussão que eu disse que poderia se estabelecer, poderia-se ter regras da melhor forma possível, da forma menos onerosa possível desse voto impresso, desse voto por amostragem. Eu não vejo grande problema, não. Esse voto impresso poderia deixar de lado toda e qualquer dúvida. Eu não estou colocando em dúvida a urna eleitoral, a urna eletrônica. Participei de tantas eleições com a urna eletrônica como profissional e como eleitor. Eu fui candidato, não tinha urna eletrônica, em 1988, a vereador em Cuiabá. Obtive uma boa votação pelas condições em que eu disputei, estudante que era. Mas eu acho que a urna eletrônica tem o seu valor, é uma tecnologia que não é de brincadeira, técnica, mas a questão da impressão poderia dissipar